Hoje eu quero fazer aqui no canal um registro histórico falando sobre esses dois sistemas fotográficos que a gente mais usa hoje em dia na fotografia profissional digital. São os formatos APS-C e o formato 135. É uma ideia que aconteceu lá em 1889. Aconteceu nos laboratórios do Thomas Edison. Houve uma ideia de se pegar um filme que existia naquele tempo, que era o filme que tinha 70 milímetros de altura, ou seja, o rolo, o carretel. A película tinha 70 milímetros, então era uma película grande, precisava de câmeras grandes, e naquele tempo a ideia era fazer um filme que fosse adequado para o cinema, onde teria uma portabilidade melhor. Tá? Então eles resolveram pegar o filme 70 milímetros e cortar ao meio e criar o filme 35 milímetros. Então isso foi a ideia que aconteceu lá em 1889, que acabou, digamos, em cascata, trazendo esses formatos fotográficos que a gente usa até hoje. Tá? Então aqui vocês veem que tem umas câmeras analógicas, eu vou falar a história aqui, vou ir avançando historicamente. E aqui atrás a gente tem duas câmeras digitais. Aqui tem uma D7200 e aqui tem uma D600. Essa aqui é uma câmera DX e essa aqui é uma câmera FX. Então eu vou ir contando até chegar nelas. Tá? Então quando esse filme aqui foi cortado ao meio, que é o 70, isso gerou duas fitas. Poderia gravar muito mais tempo de filme. Então as filmadoras usavam o filme assim, ó, com o quadro nessa medida aqui. Então tinha 24 por 18, 16, mais ou menos aqui nessa outra medida. Então as filmadoras de cinema daquele tempo, que elas eram assim, usavam esse filme aqui, que é o filme 35 milímetros, e ele subia na vertical, então gerava quadros de 24 por 16. Deixa eu mostrar aqui como é que é o quadro. Então, assim, ó. A gente tinha quadros 24 por 18, mais ou menos. Existe uma diferencinha de alguns milímetros, mas a ideia era o 24 por 18. Então isso aqui nasceu lá em 1889. As filmadoras de cinema usavam o filme assim. Só lá para 1920 que se pensou em usar o filme ao contrário. Então na filmadora de cinema o filme entrava assim e o obturador ia batendo fotos em 24 por 16, porque na verdade uma filmadora de cinema assim nada mais é do que uma câmera fotográfica que trabalha no modo drive. Esses rolos aqui alimentavam a passagem pela lente, passava no obturador e ela ia batendo fotos em sequência que ficavam isso aqui. Então nesse tempo aqui, como o fotograma, ou seja, o frame, era 24 por 16, isso dava uma diagonal de 28 milímetros. Nesse tempo aqui, 1890, 1900, 1920, toda a ideia de lentes que se pensava naquele tempo eram de lentes que eram as lentes normais para uma diagonal de 28 milímetros, ou seja, uma diagonal que naquele tempo era a diagonal normal das câmeras filmadoras. Então, quando a gente queria ter um rosto, digamos, visto pela lente parecido com o rosto que a gente vê com o nosso olho humano, a gente usaria a lente de 28. Não existia a ideia que a lente 50mm ou a lente 43mm que veio depois fosse a normal. Tá? Então, era assim nesse tempo. E aí lá por 1920 nasceu a ideia de usar o filme de lado. Então o filme passando assim na lente, no obturador, e aí gerou essa ideia do frame de 36 por 24. Então aproveitava um pouco mais do filme, porque na verdade o que dominava naquele tempo eram as câmeras com um filme maior, que era o filme 120, que é um filme desse tamanho aqui. Então a diagonal aqui era mais ou menos 80 milímetros, porque esse filme aqui poderia ser batido em 6 por 6, ou seja, 60 por 60. Se a gente passar Pitágoras em 60 por 60 milímetros, que é o fotograma desse filme aqui, o mais usado. Depois existiram outros, tá? 6 por 4,5, vários formatos podendo ser batidos nesse filme aqui. Então era um filme grande. Então quando esse filme aqui entrou, digamos, para competir
com o filme 120, com as câmeras do formato 120, eles resolveram usar esse filme aqui na situação que ele tem a maior diagonal, tá? Então fica uma diagonal de 43 milímetros, que é essa que você consegue nesse frame aqui, ó. Tem um frame preto aqui, então esse frame aqui tem essa diagonal, que era bem menor, na verdade, que a diagonal do filme 120, mas como eram câmeras mais reduzidas, com tamanho menor, aconteceu de se popularizar. Então, a partir de 1935, ficou, digamos, totalmente popularizada essas câmeras com o filme 135. Então, o filme 135, ele é igual ao filme de cinema, porém, ele entra ao contrário na câmera. Então, o filme de cinema gerou duas possibilidades: o uso na vertical e o uso na horizontal, que gerava frames de tamanhos diferentes, tá? Então, a concorrente dessas câmeras, nesse tempo, de 1900, mais ou menos, até 1960, essas câmeras aqui eram as câmeras, digamos, de maior nível. Eram as câmeras que tinham um filme maior, ou seja, mesmo com uma lente ruim aqui na frente, como o filme era maior, a imagem aqui atrás era maior, a lente não precisava ser tão boa que conseguia fotos com mais resolução até do que uma câmera boa do formato 35mm, tá? Uma câmera assim, por exemplo. Então, ela teria que ter uma lente melhor para compensar a diferença de tamanho de filme. Então, as câmeras diminuíram e as pessoas optaram por 35mm no formato 135, ou seja, 36 por 24. Lá em 1960, mais ou menos, houve um resgate, digamos assim, desse formato 24 por 16, 24 por 18, que era usado no cinema. Então, apareceu as câmeras Olympus Pen. Elas usam o filme igual como era usado no cinema. Então, o filme na proporção de 24 por 18. Tá? Ela tem um back aqui diferente, é um back que ela é de lado. Olha aqui, ó. Então aqui está o lugar onde o filme é exposto, e o visor dela é o contrário, que a gente vê que ele é na vertical. Mas é o mesmo carretel, tem o mesmo rolo aqui, mesmo tipo de configuração de tamanho, que nessa câmera que passava, digamos que virado. Então, se a gente quisesse bater uma foto na horizontal, a gente tinha que virar a câmera, olha só. Então assim ficava na horizontal, e assim sempre ficava na vertical. Ela sempre tirava fotos no modo vertical, a gente tinha que virar ela. Tá? Olha só, a lente dela é 28mm, porque a diagonal do filme ali dentro, batido com esse back aqui, é de 28mm. Então essa é a lente normal desse sistema, a lente que dá a proporção de 1 por 1, ou seja, a gente pode pegar a distância focal da lente e dividir pela diagonal do sensor e vai ter o número 1. Então é a lente que dá 1x de zoom nesse sistema fotográfico aqui. Tá? Enquanto que no sistema 35mm, que o filme é usado no formato 135, ou seja, 36 por 24, a gente tem aqui uma lente diferente. Veja aqui que é a lente 40mm. Por quê? Porque a diagonal desse filme que passa aqui nesse back, tá? Ele vai ser batido com uma diagonal de 43mm. Então por isso que está a lente 40mm aqui na frente. Tá? Depois disso, em mais ou menos 95 por aí, a ideia das câmeras APS, tá? APS quer dizer Advanced Photo System. Isso aqui foi um pool de empresas gigantes da fotografia, Nikon, Canon, Kodak, mais várias outras. Eles fizeram um grande estudo para criar esse novo sistema fotográfico, que era para ser melhor do que o sistema que usava o filme 35mm, o filme no formato 135, tá? Com um substrato aqui, uma base do filme muito mais lisa, muito mais plana do que do filme 135, tá? Então era para ser um filme melhor, e foi, tá? Com alta resolução. Então esse filme aqui, ele recebeu novos reveladores, eles ganharam sistemas de revelação fotográficos muito mais avançados. Então ele conseguia ter
mais resolução ou mais nitidez do que o filme 35. Porém, ele veio numa época que as pessoas já estavam começando a usar câmeras fotográficas digitais. Então as pessoas, digamos que abandonaram isso aqui e foram pro digital. Porém, quando surgiram as câmeras fotográficas digitais profissionais no mundo, tá, elas vieram primeiramente com a ideia do APS. Tá? Então, os sensores que conseguiam fazer no início eram do tamanho do filme APS. Então, por isso que as câmeras fotográficas, as primeiras lá, por exemplo, a Nikon D1, D2, D100, D200, elas eram APS-C, tá? Porque não existia ainda um sensor do tamanho do filme 35, ou seja, um sensor que tinha esse frame aqui. Tá? Primeiramente, todas as câmeras profissionais eram com a ideia do 24x16, 24x18, que nasceu lá em 1889. Tá? E por que virou APS-C no digital? Tá? Então eu vou explicar aqui com essa câmera APS aqui. Vejam que aqui atrás ela tem uma chavezinha, tem um C, tem um H e tem um P. Então esse C aqui é de Classic, então é a proporção 3x2, tá? Aqui tem o H, que esse H quer dizer High Definition. Então isso aqui dá uma proporção de 16:9. Tá? E tem aqui o P, que é o Panoramic. Então aqui ele faz uma panorâmica, e ele usa uma região diferente do filme conforme a gente configura aqui. Ó. Aqui está no panorâmico. Tá? Vou mudar a chavezinha. Ó, mudei. Então esse aqui é o H, High Definition. É a configuração que usa mais do filme, um tamanho maior, e aqui tem o C, ó. Então o C, o H e o P. Então quando a indústria eletrônica conseguiu criar sensores que foram crescendo com o tempo, ela chegou a um sensor, digamos, tão grande quanto o filme APS. Tá? Então eles resolveram fazer o APS na configuração Classic, por isso que virou o APS-C. Então, no digital, a gente tem os sensores APS-C. Também existem as câmeras com o sensor APS-H, só que aquele H não tem relação com esse H aqui, tá? Então, não é a mesma relação, mas o C sim. Esse APS-C, esse C quer dizer Classic. Então, surgiram as câmeras, por exemplo, da Nikon, que são as que eu conheço. Surgiu a D1, D2, D100, D40, D50, D70, todas elas com essa ideia aqui do APS na configuração C, então APS-C. Então o frame é mais ou menos de 24x16, tá? Então as câmeras profissionais digitais no mundo, tanto Canon quanto Nikon, outras marcas também, digamos, quando popularizou as câmeras digitais, elas vieram com sensor APS-C. Tá? Levou vários anos para que a indústria conseguisse fazer sensores um pouco maiores com o fotograma de 36x24. Tá? Não foi instantaneamente, se usou por muito tempo só câmeras APS-C. Então as câmeras APS-C acabaram herdando as lentes das câmeras analógicas que existiam no tempo. Então as câmeras analógicas usavam esse tipo de lente aqui. Ó. Uma ideia fantástica da Nikon foi ter feito as câmeras digitais APS-C, podendo receber as lentes do sistema analógico, sistema de filme. Tá? Então o bocal era o mesmo. Então a Nikon fez uma coisa muito boa, que é uma câmera moderna, digital, que poderia usar qualquer lente lá, desde os anos 50 mais ou menos, até mais ou menos a idade que elas surgiram, que foi em 1999. Então a gente podia usar todo o line-up de lentes que já existia. Porém, como a diagonal dessa câmera aqui, do sensor APS-C, era 28mm, a gente tinha que pensar como era pensado no cinema lá em 1889. Tá? Esse sistema de filmagem ele veio até pouco tempo atrás. Os filmes ainda eram gravados de maneira analógica, ou seja, em películas, nesse formato de 24x16. Tá? Filmes famosos, por exemplo, Titanic, foram gravados em
filme analógico, tá? Nessa proporção de 24 por 16. Então, as câmeras APS-C, as câmeras APS e essa, por exemplo, essa Olympus Pen aqui, elas eram câmeras full frame para a ideia do cinema, tá? São câmeras full frames para a ideia do cinema, de 24 por 16, 24 por 18. As câmeras FX da Nikon, por exemplo, aqui tem uma Nikon D600, tá? Ela tem a ideia direta do filme 35mm, usado no formato 135, que é 36 por 24, tá? Então essas câmeras aqui, as APS, elas têm a ideia do tamanho do frame mais antiga do que as câmeras do padrão 135, tá? As câmeras FX aqui, por exemplo, da Nikon. Essa ideia nasceu por 1920, mais ou menos. E essa ideia desse frame aqui nasceu nos anos de 1889. Então é um frame mais antigo, esse frame aqui do APS, tá? Um frame que a ideia dele vem de muito mais tempo atrás. As câmeras APS, APS-C, elas não são uma economia, ou seja, elas não são oriundas das câmeras do 135. As câmeras APS aqui, APS-C, elas não são câmeras cropadas, tá? Não são câmeras que são uma economia do sistema 135. Elas, tipo, uma D7200, ela não é uma economia da D600, por exemplo. Essa ideia aqui nasceu antes. Então, não é uma câmera cropada, o sensor não é cropado, tá? Não existe crop nenhum. O que muda é o fator de zoom. Por exemplo, aqui, ó, quando eu coloco uma lente 35mm em uma câmera que tem uma diagonal de 28mm, eu vou ter uma taxa de zoom, tá, de 1.2x. Então, o que eu vou ver aqui na minha ocular, vou tentar mostrar aqui, que eu for ver aqui, ó, mais ou menos está do tamanho do que eu vejo a olho nu. Veja aqui, ó, olha aquela câmera lá, aquela só não está focando, mas veja que o tamanho fica praticamente igual, ó. Então, aqui a proporção, digamos, de quase a visão do olho humano. Tá? A visão do olho humano seria 1x, então precisaria ter aqui uma lente de 28mm na D7200, na câmera DX. Tá? Aqui eu estou com uma D600, ó. Ela está com uma lente 50, então a lente 50, se eu pegar 50mm aqui e dividir pela diagonal, que é 43mm, eu vou ter 1.2x de zoom. Então eu vou ver do mesmo tamanho aqui atrás, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui da mesma forma. Vejo lá a câmera Olympus, ó, fica praticamente do mesmo tamanho. Então é isso, tá? Se eu colocar aqui uma lente 100mm, eu vou ver aqui por essa ocular aqui o dobro do tamanho. Então aquela câmera lá, aquela Olympus, vai ficar com o dobro do tamanho, não vou conseguir enquadrar ela inteira. Então o que muda de um sistema para o outro não é o fator de corte, o que muda é o fator de zoom. Então a gente tem que conhecer a diagonal do nosso sistema para conseguir rapidamente determinar qual o fator de zoom que a gente está usando. Então, se eu quero fotos iguais, eu tenho que usar lentes diferentes nesses sistemas fotográficos de sensor diferente. A mesma coisa é aqui, ó. Essa aqui, para mim ter 1x de zoom, eu tenho que usar a lente 80. E é a lente 80 que ela vem aqui, a lente fixa 80mm, tá? Então, a lente mais importante de um sistema fotográfico é a lente que tem a diagonal do sensor. A gente acaba usando muitas lentes, porque tem a possibilidade, né? Veja aqui que dá para trocar. Mas quando a gente tem câmeras que é lente fixa, geralmente os fabricantes colocam a lente que tem o tamanho da diagonal do fio, porque é a lente que a gente vai ver os objetos aqui no ocular com o mesmo tamanho que eles são a olho nu. Se eu quisesse 2x de zoom aqui na Nikon D7200, eu teria que usar uma lente, por exemplo, 70mm, tá? Aí ficaria um pouco mais de 2x de zoom, porque 70 dividido por 28 dá mais de 2x. Então é assim que originou esses sistemas fotográficos que a gente usa atualmente. Então, o sistema DX da Nikon, a Nikon foi muito inteligente em chamar de câmera DX e lente DX,
Porque essa lente aqui, por exemplo, é uma lente DX e essa câmera é uma câmera DX. Então, essa lente tem a largura que precisa para preencher todo esse sensor aí da Nikon D7200. Então, essa lente ela é full frame para essa câmera. A mesma coisa aqui. Essa câmera aqui tem uma lente FX. Tá? Essa lente é a lente que tem a largura que consegue preencher toda a diagonal desse sensor dessa Nikon D600. Essa câmera tem uma diagonal de 43, então ela precisa de uma lente mais larga um pouco para preencher de luz toda essa diagonal. Então essa lente aqui FX, ela é full frame para essa câmera FX. É assim que também se usa o termo full frame. Por exemplo, essa câmera aqui usa um sensor muito maior. Então, é um sensor digamos de 80 milímetros de diagonal. Então, esse sistema aqui não é full frame para esse sistema aqui. E nem esse sistema aqui é full frame para esse sistema aqui. Então, esse sistema aqui consegue registrar um frame maior. Tá? Então, esse é o uso correto do termo full frame. Ele é um termo genérico de comparação. Então, chamar câmeras com sensor FX ou sensor 135 de full frame é um erro, porque essas câmeras aqui só são full frame para esse sistema fotográfico aqui, sistema 135. Essas câmeras aqui não são full frame para o sistema médio formato, elas são menores. Então, full frame é o termo que quer dizer quadro completo, se a gente traduzir diretamente. Então, ela não é quadro completo para o sistema 120. Então, full frame não é um tamanho específico de sensor, é só um termo de comparação que acabou colando erroneamente nas câmeras do padrão 35mm, padrão 135. Falar full frame é tão errado quanto falar cropado, porque nada é cropado aqui, nenhuma câmera cropa nada, simplesmente são taxas de zoom diferentes. Então, se eu pegar esse sensor aqui, que tem uma diagonal de 28, e aquele lá que tem uma diagonal de 43, se eu dividir 43 por 28, eu vou ter 1.5x de diferença de zoom. Então, toda lente que eu colocar nessa câmera aqui vai causar um zoom de 1.5x a mais. Eu vou ver mais próximo aqui no viewfinder, tá? Aqui na ocular traseira, eu vou ver a imagem 1.5 vezes mais próximas. E ao contrário é a mesma coisa. Se eu pegar a lente daqui e colocar aqui, eu vou ter 1.5x de zoom a menos. Tá? Mesma coisa daqui para o médio formato. Tá? Então, a lente aqui, nesse sistema, ela dá 1.3x de zoom a mais do que aqui. Então, aqui, digamos que vai ganhando campo de visão e vai perdendo zoom. Conforme o tamanho do sensor vai aumentando, a gente vai perdendo uma coisa e ganhando outra. Tá? Sensores menores vão ganhando zoom e profundidade de campo. Não que o sensor tenha profundidade de campo, ele não tem. Elas pedem, digamos, lentes com um comprimento focal menor para a mesma foto. Então, essas lentes de comprimento focal menor, de distância focal menor, elas fazem mais profundidade de campo. Então, a gente ganha profundidade de campo porque a lente vai ficando de distância focal menor. E para cá a gente vai perdendo profundidade de campo porque a lente vai ganhando distância focal para fazer a foto, digamos, normal. Então, uma lente normal num sistema médio formato é 80. Uma lente normal num sistema 135 seria exatamente a 43 milímetros. E uma lente normal no sistema APS-C seria a 28 milímetros. Tá? Então, são sistemas fotográficos que a gente consegue o mesmo resultado, só que a gente tem que ir trocando a lente para adequar os sistemas. Então, se eu quero, digamos, a mesma profundidade de campo que eu tenho aqui, eu vou ter que abrir mais a lente aqui no sistema APS-C. Mesma coisa daqui para cá. Então, se eu quiser uma profundidade de campo rasa, que nem esse sistema aqui eu vou botar a lente em 5.6, aqui eu vou ter que botar, por exemplo, em f4 para a mesma profundidade de campo. Falar então cropado e falar full frame são dois enganos, são dois erros, porque todos os sensores, esse filme aqui ele é full frame, só que é para essa câmera. Esse filme aqui, ele é full frame, só que é para essa câmera. Esse filme aqui, ele é full frame, só que é para essa câmera. Tá? Essa lente aqui, ela é full frame para esse sistema fotográfico.
E essa lente não é full frame para esse, tá? Porque ela não consegue pegar o quadro completo desse sistema aqui. Assim como essa lente aqui não é full frame para esse sistema médio formato aqui. Ela não tem largura suficiente, ela não consegue cobrir uma diagonal de 80 milímetros como aqui nesse sistema médio formato, tá? Então vejam que full frame é um termo de comparação genérico. Ele serve para N sistemas, tá? Então é isso aí sobre essa história dos sensores FX e DX da Nikon, ou seja, o sensor formato 135 e o sensor formato APS-C. A origem está lá no passado, nos filmes analógicos.